Sejam bem-vindos à Fonte São Paulo. Este é o nosso canal do YouTube. Mas se você está a fim de somente escutar a mensagem, não tem problema. Também temos ela disponível no nosso Spotify. O link está na descrição do vídeo. Para mais informações sobre a nossa igreja, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fique agora com a nossa mensagem. Até mais! Bom dia. Nós chegamos na última mensagem da nossa série de mensagens. Essa é a quarta mensagem da série que nós intitulamos Vocação Secular. Uma série que foi planejada para nos ajudar a olhar para o nosso trabalho, para olhar para a nossa carreira, para os nossos afazeres, para as nossas ocupações, de uma perspectiva diferente, tentando infundir na nossa visão de trabalho características que as Escrituras nos ensinam sobre aquilo que nós fazemos todos os dias de segunda a segunda, muitas vezes. A verdade é que nós normalmente não temos muita facilidade de associar o nosso trabalho com a nossa fé. Nós não conseguimos, muitas vezes, fazer com que aquilo que nós professamos comunitariamente aconteça individualmente. Aquilo que nós fazemos aos domingos se expanda para o resto da semana. Mas esse chamado que Deus deu, em particular para vocês, para irem e invadirem o mundo, com os trabalhos e as ocupações que vocês têm, esse chamado de Deus precisa ser levado, precisa funcionar, precisa ser carregado do domingo para o resto da semana. Aquilo que nós fazemos aqui aos domingos nos ajuda a rememorar aquilo que nós sabemos ser verdade a respeito da nossa fé, nos ajuda a fortalecer aquilo que nós acreditamos sobre o chamado que o Senhor nos dá, mas é o ponto de partida de uma semana orientada pela graça de Deus nas ocupações e trabalhos que nós temos lá fora. E na tentativa de ajudar-nos a entender isso, nessa série, nós provocamos a ruptura dessa antiga definição entre aquilo que é santo e secular. Como se santo fosse aquilo que acontecesse aqui na igreja e o seu trabalho fosse aquilo que você faz enquanto você espera uma oportunidade para servir o Senhor. A verdade é que as Escrituras não nos ensinam essa separação. O que nós vemos as Escrituras nos ensinando é que nós somos servos de Cristo Jesus em qualquer lugar onde nós estivermos. Seja como empreendedores, empresários, médicos, vendedores ou qualquer profissão que você tenha. Esse é o trabalho que o Senhor deu para você, para que ali você sirva ao Senhor, para que aquele ambiente seja um ambiente do exercício do chamado que Deus tem para você. E nós demonstramos que existe uma teologia do trabalho nas Escrituras. Nós vemos, por exemplo, que a criação demonstra que o nosso Deus ele é trabalhador e Ele nos convida a trabalhar com Ele em parceria. E nós aprendemos que esse é o trabalho como ele deveria ser. Nós deveríamos trabalhar com o nosso Senhor em parceria, onde nós estivermos. Nós somos criados assim. O ambiente da criação era um ambiente bom, muito bom. Mas quando Deus coloca o homem ali dentro, coloca os seres humanos, Ele diz, agora você vai cultivar essa terra, para que fique ainda melhor. E essa parceria de Deus faz e nós fazemos com Ele, é o ideal do trabalho para o qual Deus nos chamou para fazer. Mas a queda, a separação do homem com Deus, nós vemos o trabalho como ele é. Ou uma maldição, ou um Deus na vida das pessoas. Ou as pessoas sofrem terrivelmente com ele, ou se devotam apaixonadamente por ele. O trabalho como ele é e como nós o vemos aí fora, representa essa separação que nós vemos que o homem e o ser humano tem com Deus. Na queda, separados de Deus, nós encontramos em nós mesmos os nossos objetivos, os nossos propósitos, e ao invés de trabalharmos em parceria com o Senhor, nós trabalhamos de nós para nós mesmos. Mas nós vemos que na redenção o Senhor Jesus Cristo restaura todas as áreas da nossa vida. A morte de Cristo Jesus não simplesmente reestabelece o nosso relacionamento com Deus, não, Ele vai muito além, Ele reestabelece todas as nossas relações. As nossas relações interpessoais podem ser restauradas em Cristo Jesus. As nossas relações de trabalho podem ser restauradas em Cristo Jesus. O nosso trabalho, o modo como nós vemos o nosso trabalho, podem ser completamente restaurados em Cristo Jesus. E aqui nós aprendemos o trabalho como ele pode ser.
Quando nós somos chamados em Cristo Jesus para andar com Ele e servi-lo, nós somos convidados a viver uma nova vida, uma vida marcada por novos valores, novos princípios. E esses novos princípios, esses novos valores são características dos seguidores de Cristo que levam para o mercado de trabalho tudo isso. Quando nós tiramos a separação do santo e do secular, e nós entendemos que o trabalho que nós fazemos para o Senhor no ambiente de trabalho, ele é santo, nós entendemos que é ali que nós temos que servir o nosso Senhor. E nós queremos ver o nosso Senhor restaurando a nossa visão de trabalho, o nosso trabalho, as nossas relações de trabalho e tudo o que nós fazemos lá. Mas nós vivemos na expectativa do trabalho como ele vai ser um dia quando tudo for restaurado na consumação de todas as coisas. O princípio que motiva essa série é aquilo que foi articulado por J.I. Vassar, que diz: todos os trabalhadores devem saber que Deus os chamou para servi-lo no trabalho e não fora dele. Como trabalhadores, vocês foram chamados para trabalhar de modo secular para o Senhor. A vocação de vocês é secular, a vocação de vocês é lá fora. A vocação de vocês é servir o Senhor onde vocês estão. E nós percebemos na primeira mensagem que entendendo o trabalho desse modo, o trabalho não precisa ser o nosso ídolo nem nossa maldição, mas o nosso trabalho pode ser adoração, como Paulo ensina. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a sua recompensa. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Paulo, quando ensina escravos no primeiro século a trabalharem de modo forçado, ele diz: vocês estão servindo a Cristo Jesus. E nós podemos fazer a mesma coisa com os nossos trabalhos. Os Guinness é quem diz: é verdade que Deus nos chamou para si mesmo de modo tão decisivo, que tudo o que somos, tudo o que fazemos, tudo o que temos, é investido de especial devoção, direção e dinamismo para ser vivido como resposta do chamado de Deus. Deus tem um chamado para nós. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos agora é reorientado para Ele. Isso inclui o nosso trabalho. Na segunda mensagem nós percebemos que esse chamado, essa vocação de Deus, ele é para nós. Nós vemos um Deus que é criador, nós vemos um Deus que trabalha na criação, nós vemos um Deus que nos chama para trabalhar na criação, nós vemos um Deus que pede o trabalho de todos os seres humanos, faz parte da nossa humanidade trabalhar. Por isso que a preguiça é tão veementemente condenada nas Escrituras. Nós somos chamados para o trabalho. Mas em Cristo Jesus nós não podemos confundir o chamado que nós temos de servir ao Senhor, o chamado da expectativa do seu retorno, com inércia. Paulo, quando olha para os Tessalonicenses, ele diz: vocês têm que trabalhar, cada um tem que ser responsável pelo seu meio de sustento. E Pedro vai dizer ainda: vocês agora estão sendo edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Cristo Jesus. Isso não acontece no domingo, isso não acontece somente na reunião comunitária. Essa é a nossa vida. A nossa vida agora é um sacrifício para o Senhor. Ao invés de sacrificarmos as nossas vidas em nossas carreiras, nós sacrificamos a nossa carreira ao Senhor. Nós damos de nós mesmos para Ele. Nós somos sacerdotes no ambiente de trabalho. Nós somos representantes de Deus ali. Nós somos chamados como filhos de Deus para estar ali. Isso afeta o modo como nós vivemos. Dave Ramsey disse: quando nós trabalhamos para um chamado maior, isso muda a qualidade do nosso trabalho. Quando nós entendemos que no ambiente de trabalho nós estamos servindo a Deus, o modo como nós vamos trabalhar muda completamente. Porque nós prestamos contas para Deus, não para os nossos chefes. Nós prestamos contas para Cristo Jesus e não para as nossas empresas, não para o nosso ambiente de trabalho. Nós temos uma grande plateia de um só a quem nós servimos com tudo o que temos. Mas nós temos uma missão a ser cumprida lá. Terceira mensagem, nós olhamos para o texto de Colossenses que diz: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades para levar a mensagem do Evangelho, para fazer daquele ambiente um ambiente de missão, um ambiente missionário. Como Greer diz, algumas pessoas trabalham pelo salário, outras pelo fim de semana. Vocês vão trabalhar para provocar perguntas. Esse é o nosso modo de viver. Esse é o modo como o Senhor nos chamou para viver. Essa é a vocação que nós temos em Cristo Jesus, de fazer do trabalho a nossa adoração,
Não a nossa adoração, mas fazer o nosso trabalho como adoração ao nosso Senhor. Fazer do nosso trabalho como um modo de vocação de Deus. E de fazer isso de um modo missional. A vocação secular de vocês, de segunda a sábado às vezes, de segunda a sexta, às vezes de segunda a segunda, é de servir no ambiente de trabalho como um servo de Deus, que entende sua identidade, entende sua missão. Mas mais do que isso, nós vamos observar também que o nosso ambiente de trabalho, ele espera transformação. Nós não estamos lá somente como um ato de adoração, não somente em resposta a um chamado de Deus, não somente em resposta à missão que Ele nos dá. Nós estamos ali para fazer diferença. Deus espera que você, no seu ambiente de trabalho, como sacerdote dEle, como alguém comissionado para estar ali, encontre ali a sua missão de vida para transformar pessoas. Aquele trabalho em parceria entre aquilo que Deus quer fazer e o que Ele pode fazer, Ele quer fazer e pode fazer através da sua vida. Aquele convite para trabalhar junto com o Senhor, aquele convite para trabalhar em parceria com o Senhor, no ambiente de trabalho agora não vão faltar oportunidades, para que através da sua vida, Deus opere poderosamente na vida de outras pessoas, para que essas pessoas também possam ser transformadas pelo Evangelho, como você um dia também foi. Quando você olha para o seu trabalho como adoração, como vocação, como missão, você percebe que o chamado que Deus tem para você é muito maior do que somente estar lá. Deus espera usar a sua vida para transformar vidas de outras pessoas. É esse trabalho em parceria que precisa ser realizado. Conta-se a história de um trabalhador que durante muito tempo, trabalhando como pedreiro, ele se esforçou para conseguir construir a sua casa. Trabalhando muito tempo com as mãos, sacrificando do seu tempo, da sua energia, ele finalmente conseguiu comprar um terreno na encosta de um monte. E na encosta desse monte ele percebeu que aquele terreno era extremamente rochoso, tinham muitas pedras. E antes de conseguir construir qualquer coisa ali, ele tinha que separar as pedras, ele tinha que limpar o terreno. E com o tempo ele foi fazendo esse trabalho. Nos intervalos das suas obras, ele ia até o terreno e ali ele trabalhava. Limpava o terreno, tirava as pedras, organizava as pedras. Com as pedras que tirou do terreno, ele fez um muro. Naquele ambiente cheio de pedras, ele conseguiu trabalhar ali e cultivar um jardim. Pouco tempo depois, ele para as suas obras, junta dinheiro suficiente e faz a sua casinha. E ali ele constrói, num pequeno terreno, na encosta de um monte, ele realiza o sonho de construir a sua própria casa. Agora o jardim está ficando verde, as flores estão começando a aparecer, e um dia, enquanto estava na frente da sua casa, o pastor passa de carro, olha para ele e diz o seguinte: que lugar abençoado que o Senhor te deu, hein? Olha, tudo verdinho, bonitinho. E o pedreiro então olha para ele e diz assim: você tinha que ver como que era esse lugar quando ele cuidava disso aqui sozinho. Deus quer trabalhar em parceria com você no seu ambiente de trabalho. Ele quer transformar o seu ambiente de trabalho. Quando você chegou no seu ambiente de trabalho, aquele lugar cheio de pedras, duro, sem respostas, de pessoas frias, que às vezes não te receberam muito bem, é ali naquele lugar que o Senhor quer usar você para transformar aquele ambiente de trabalho e as pessoas que trabalham ali. Quando você entende que a tua missão acontece lá no seu trabalho, e você relembra que você foi chamado para trabalhar com Deus nessa vida, você entende que ali Deus quer usar você para trabalhar na vida de outras pessoas. Na semana passada nós vimos que quando nós trabalhamos, o Senhor trabalha nas nossas vidas. O que nós queremos dizer hoje é, quando nós trabalhamos de maneira fiel, o Senhor trabalha na vida de outras pessoas.
Chris Brooks diz o seguinte: quando nós somos fiéis a Deus no ambiente de trabalho, desenvolvendo as nossas habilidades em direção à maturidade, então Deus confia em nossas mãos oportunidades para a realização da nossa missão. A realização da nossa missão de inspirar a transformação pelo Evangelho onde nós estamos, ela acontece à medida que nós servimos de maneira fiel ao nosso Deus ali no ambiente de trabalho. À medida que nós aprendemos a nossa profissão, à medida que nós melhoramos em nossa profissão, à medida em que nós influenciamos pessoas ao nosso redor. E quando nós fazemos isso de maneira fiel, o Senhor vai dar oportunidades para que a sua missão seja realizada ali dentro. A nossa missão é descrita em Mateus capítulo 28, que diz: vão e façam discípulo de todas as nações. Isso inclui o seu ambiente de trabalho. Nós somos chamados para fazer discípulos, esse é o chamado que todos nós temos. Essa é a vocação que nós temos, em última análise, é para isso que nós trabalhamos. Em última análise, é para isso que nós servimos. Essa é a nossa missão, inspirar transformação pelo Evangelho onde quer que nós estivermos. O Senhor nos chamou para inspirar pessoas a uma vida transformada em Cristo Jesus. Inspirar transformação não é algo que nós fazemos somente como igreja, não é algo que acontece somente nos nossos ministérios. Essa é uma missão de vida que o Senhor deu para cada um de nós. Deus quer usar a sua vida, onde você está, para trabalhar na vida de outras pessoas. Se você for fiel ao seu chamado, Deus vai usar a sua vida para que outras pessoas tenham vidas transformadas. Mas como é que nós podemos inspirar essa transformação no ambiente de trabalho? Como é que nós podemos viver de tal forma que as pessoas olhem para nós e falam: existe algo diferente ali? Como é que nós vamos trabalhar de tal forma a fazer com que as pessoas nos façam perguntas? Por que que você faz isso? Por que que você age diferente? Por que que você tomou essa decisão? Como você pode estar bem num momento tão difícil? O que é que você tem que é diferente comigo? E se você olhar para a mensagem de Jesus Cristo no Sermão da Montanha, ele vai mostrar que a nossa identidade, ela é definida de maneira diferente. Ele diz: vocês são o sal da terra. Não é vocês têm o sal da terra, é vocês são o sal da terra. A tua identidade, ela é distinta. Jesus não explica exatamente o que ele quer dizer com sal. Alguns comentaristas dizem que o sal serve para preservar, e num mundo sem geladeira, sal é extremamente importante para a preservação da comida. Mas o Antigo Testamento usa o sal também como um elemento de purificação. Coisas santas eram guardadas eventualmente ou protegidas da corrupção com o sal. Mas existe um outro elemento em que o mundo antigo usava o sal, que eventualmente atletas dos nossos dias usam. O sal, ele é usado para provocar sede, para que você lembre de beber água em lugares desertos. Se você é corredor ou faz algum tipo de atividade de longa distância, ciclismo, corrida, você usa às vezes cápsula de sal. Essa cápsula de sal, ela serve para fomentar em você energia para continuar a prova e beber água. Jesus não disse exatamente o que ele quer dizer com o sal. Mas a impressão que eu tenho é que quando ele nos define desse modo, quando ele marca a nossa identidade como sal, ele diz o seguinte: vocês têm uma função a ser realizada. Seja provocar sede, seja preservar, seja marcar, demarcar a santidade. Vocês têm uma função, nós temos essa função na vida. Mas se nós perdermos essa nossa função, Jesus Cristo diz: como é que nós vamos restaurá-lo? O que é claro na ilustração de Jesus Cristo é que o sal, ele tem função definida. Mas se ele perde a sua função, não existe restauração. Se ele perde a sua função, ele vai ser jogado fora e vai ser pisado. A imagem de Cristo Jesus aqui é muito forte. Ele está dizendo que na nossa identidade, nós fomos criados e chamados para exercer influência, para inspirar pessoas lá fora. Mas quando nós falhamos em fazer isso, o Senhor retira de nós esse privilégio. E Ele nos afasta. E Ele faz com que nós sejamos jogados e pisados.
Porque nós temos uma missão, nós temos uma função a cumprir, e quando nós não cumprimos, nós não somos servos fiéis. Mas o lembrete de Cristo Jesus é a nossa identidade, é uma identidade criada para influência. A outra imagem que ele usa, vocês são luz do mundo. E no que se refere à luz do mundo, Jesus Cristo explica muito bem o que ele quer dizer com isso. Ele diz, você não pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Uma cidade construída sobre um monte sempre é visível, é sempre iluminada, é sempre marcada. A sua presença é detectada. Se por um lado o sal pode perder sua função e não servir para nada, aquela cidade não tem como isso ser feito. Nós somos sal, nós somos luz, porque nós somos chamados por Cristo Jesus para estar onde nós estamos, para exercer influência, para inspirar essa transformação que somente Deus pode causar, para inspirar a transformação que somente Deus pode produzir. As pessoas, quando nos veem de maneira distinta e diferente no mundo, eles olham para o Deus que transformou as nossas vidas. E nós criamos oportunidades para falar sobre essa transformação. É no contexto da nossa fidelidade, da nossa identidade, que Deus vai abrir portas para que a mensagem do Evangelho seja proclamada através da sua vida, para que a transformação de Cristo Jesus, que um dia alcançou você, alcance outras pessoas também. Mas como que essa transformação acontece? A transformação acontece primeiro em você. Quando você entende o seu chamado, isso muda o seu conceito de trabalho. O seu conceito de trabalho agora é completamente diferente. Você está onde está, faz o que faz para o Senhor. Colossenses 3, Paulo diz o seguinte, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Pare por um momento e pense nas implicações disso para o seu trabalho. O teu conceito de trabalho é completamente diferente porque o teu chefe é outro. Imagine no final do mês você fazendo uma avaliação 1 a 1 com Jesus. Aqui, ó, Amir velho, senta aqui. Vamos conversar sobre o seu comportamento esse mês. Vamos sentar para conversar. Vamos fazer uma avaliação 360 do seu desempenho para o reino. Imagina se nós olhássemos para o trabalho desse modo. O conceito do nosso trabalho ele é transformado para nós. Os motivos do nosso trabalho são transformados em nós. Nós não trabalhamos mais para o salário. Paulo diz, vocês receberão do Senhor a recompensa e a herança. Ele é quem vai cuidar da sua vida, do seu salário. Ele é quem vai restituir você. É Ele que vai fazer a recompensa da herança que você tem nele. Você trabalha para Ele. Ele é seu chefe. Muda os motivos do seu trabalho. Porque prestando contas para o Senhor, você vai trabalhar de uma forma completamente diferente. Na avaliação mensal, você não vai querer ouvir servo infiel, aparta-te de mim. O motivo do nosso trabalho muda. A ética do nosso trabalho muda. Nós fazemos de todo o coração para Ele. Porque nós sabemos que aquilo que nós vamos fazer no trabalho reflete quem Ele é. E a nossa ética é transformada. Nossos motivos são transformados. Nosso trabalho é transformado. E no ambiente de fidelidade, onde a transformação que está acontecendo na sua vida se torna aparente, é que você vai ter o privilégio de inspirar a transformação que um dia foi realizada na sua vida. Jesus Cristo diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, como uma cidade sobre um morro. Assim brilha a luz de vocês. No lugar alto da casa, de modo que ilumine todas as pessoas. Assim brilha a luz de vocês. Não para que eles vejam você, mas para que eles vejam o Senhor que você serve. Essa glória ao Pai de vocês é a transformação mais sobrenatural, o milagre mais impressionante que pode acontecer na vida de alguém. Alguém que deixa de glorificar suas próprias conquistas, de glorificar suas próprias preferências, e ele reverte isso em glória para Deus.
Em Cristo Jesus, isso significa que são pessoas transformadas e redimidas, que entenderam que suas vidas são para a glória de Deus. E para a glória de Deus agora, eles vão viver transformação. Transformação no seu ambiente de trabalho. Pense nas pessoas com quem você trabalha. Existem pessoas que são de difícil trato, mas existem pessoas que são de histórias dificílimas, contextos difíceis, situações de vida que você fala, eu não sei nem o que eu faria se eu estivesse na mesma situação. As pessoas também têm seus sofrimentos, eles também têm suas dores. Imagina se você pudesse ser um servo de Deus ali, para atender essas pessoas, para servir essas pessoas. Pense nos seus clientes. Quantas vezes você tem tempo, oportunidade de conversar com seus clientes, coisas que ninguém conversa? Nós precisamos aprender a aproveitar oportunidades que o Senhor nos dá todos os dias. Inspirar transformação é nossa missão. Mas nós precisamos aproveitar as oportunidades que Ele nos dá todos os dias. Nesses momentos de distanciamento, de encontros presenciais restritos, ainda sobram muitas oportunidades. Nós não temos tanto contato interpessoal como tínhamos. Alguns de vocês, dependendo do trabalho, ainda têm. Mas a verdade é que existem oportunidades sendo colocadas diariamente para você, do Senhor. Porque pense em um momento, antes de você chegar no seu trabalho, antes de você ser contratado para a sua função, o Senhor já estava ali. O Senhor já está trabalhando na vida daquelas pessoas. Tenham elas rejeitado ou não, tenham elas entendido ou não, tenham elas percebido ou não, o Senhor estava lá antes de você chegar. O Senhor está trabalhando lá antes de você chegar. Mas uma vez que você está lá, existe uma oportunidade de parceria. Enquanto você trabalha, Deus quer usar a sua vida para trabalhar na vida das outras pessoas. Quando Jesus Cristo estava na Samaria, um lugar que os discípulos desprezavam, os discípulos entendiam que aqueles eram pessoas menos dignas da atenção deles. O Senhor Jesus Cristo trava o diálogo com uma mulher que aparentemente era vista como menos digna daquele grupo de povo que era visto de maneira menos digna pelos judeus. E na conversa que ele tem com ela, ele demonstra quem ele é de uma maneira tão clara que ela sai dessa conversa e vai contar para as outras pessoas na sua cidade. E Jesus Cristo, vendo esse movimento, Ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: vocês dizem que dá 4 meses haverá colheita. Em outras palavras, vocês estão olhando para os campos que vocês produzem, no seu trabalho, e vocês dizem, faltam 4 meses para a colheita. Jesus Cristo diz, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros. Jesus Cristo já não estava mais falando de plantação. Jesus Cristo já estava olhando para aquela situação, onde aquela mulher foi de tal forma impactada, que através da vida dela, a sua comunidade inteira veio até Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi ali glorificado. E o texto termina dizendo que agora, por causa do ensino de Cristo, eles reconhecem que Ele é o Salvador do mundo. Abra os olhos. O Senhor já está no teu trabalho. Abra os olhos, o Senhor já está vendo onde você está. Abra os olhos, existem pessoas prontas para serem colhidas. Existem pessoas prontas para receberem o Evangelho. Existem pessoas sendo preparadas por Deus para ouvirem a mensagem que você tem para dar. Ore por isso. Olha para as pessoas da sua equipe, olha para o teu time, olha para o teu ambiente, ore por essas pessoas. Sejam dedicados à oração, sempre alerta. Orar e ficar alerta não são coisas separadas. Ora e presta atenção. Ora e olha. Abra os olhos e veja. Mas se você vai servir o Senhor ali, coloque o seu coração no lugar certo. Santifique a Cristo como o Senhor no seu coração.
no seu coração, sirva a Cristo Jesus. Ele é o Senhor, nós somos escravos, nós servimos a Ele. Essa é a parceria que nós queremos ter com Ele no ambiente de trabalho. Mas Ele diz também, estejam preparados para responder a qualquer um que lhe peça a razão da esperança. Se você trabalha para provocar perguntas, esteja pronto para respondê-las. As pessoas vão perguntar por quê? Responda com clareza. Como? Responda com clareza. Esteja preparado. Orar e depender de Deus e estar alerta e preparado não são coisas antagônicas. Elas acontecem ao mesmo tempo. Coloca o teu coração no lugar, abre os teus olhos, ore, mas esteja preparado. E tudo o que você falar, fale com mais profundo respeito. Façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Existe um jeito certo de falar. Existe um jeito certo de manifestar a graça de Deus ali. Mansidão. Não é ira. Não é discussão. Não é debate. É mansidão. É diálogo. É respeito. Não é ofensa. Não é gritaria. Não é imposição. Não é a força. Preparado para responder com clareza e gentileza. As oportunidades, elas são dadas a vocês, todos os dias. Essas são oportunidades que o Senhor nos dá, todos os dias. Mas eu diria mais, se você quer ser alguém alerta, preparado, eu diria, crie oportunidades. Gostaria de deixar algumas sugestões para vocês, de coisas que todos nós podemos fazer, que vale para qualquer área da vida, mas que vai fazer muita diferença no ambiente de trabalho. Pense no seguinte, em encorajar de modo verbal alguém que faz um bom trabalho. Cara, parabéns, o que você fez foi bem feito. Especialmente se você é chefe de equipe. Chefes de equipe têm a tendência de serem rápidos em criticar, apontar o erro e onde precisa ser melhorado. Se você tem algum tipo de supervisão, algum tipo de gestão, seja rápido em elogiar pessoas, em reconhecer o trabalho delas, o valor que ele tem para a empresa, o valor que ele tem para o time e para o trabalho. Se você não é chefe e você tem um colega que fez um trabalho melhor que o seu, seja honesto. Cara, parabéns, excelente trabalho. Eu não conseguiria. Encoraje pessoas. Use palavras para dizer isso. Seja claro em transmitir gratidão por isso. Parabenize pessoas no seu dia de aniversário delas. Parece uma coisa super simples. Mas quando as pessoas lembram de você, lembram do seu aniversário, você se sente especial. Isso é bom para você, você gosta disso, as outras pessoas também gostam. Sejam gratos às pessoas que trabalham com você. Cara, eu sou extremamente agradecido pela parceria que a gente tem aqui. Eu posso confiar em você. Quando você pode fazer, você não precisa mentir também, que também não é essa a ideia. Você não trabalha com santos e eu sei disso. Mas a ideia é, seja grato às pessoas. Manifeste gratidão. É muito difícil o ambiente de trabalho ser flexível, ser aberto o suficiente à gratidão. A sensação que dá é que está todo mundo sendo puxado, esticado, atrasado, está todo mundo devendo o tempo inteiro. Parece guerra. E se você não está trabalhando em hospital nesses dias, provavelmente você não está experimentando guerra de verdade. Seja grato. Seja o primeiro a dar boas-vindas aos novos funcionários. Eu e Gabriela, nós fazemos isso no condomínio. Todas as vezes que chega alguém novo, e a gente encontra essa pessoa, nós recebemos em nome do condomínio. Ninguém colocou a gente como responsável do condomínio. Mas a gente responde, a gente fala com essas pessoas. A gente interage com elas. E relacionamentos nascem de boas-vindas. Essa semana tivemos um casal em casa. Aqui nós tivemos a chance de dar boas-vindas no elevador. As crianças ficaram amigas no quintal. Sexta-feira elas estavam em casa. Porque nós priorizamos dar boas-vindas para as pessoas que chegam e oportunidades são colocadas à nossa frente. Chame pessoas pelo nome. Se voluntarie para ajudar colegas no trabalho dele. Às vezes você tem alguém no teu time trabalhando
que nem doido, e não vai conseguir terminar. Se você tem condições, se aquela é uma boa oportunidade, sirva essa pessoa sem pedir absolutamente nada em troca. Eu vou ajudar você no seu trabalho. Isso que você está fazendo, uma vez eu já tive que fazer, acho que eu sei como que faz. Valorize a pessoas que o status da empresa desvaloriza. Existem pessoas menos importantes na sua empresa. Existem chefes, líderes, presidentes, grupos de investimento, secretária, faxineira, pessoal da limpeza, manutenção. Pessoas que às vezes se sentem constrangidas de estar no mesmo ambiente. Valorize essas pessoas. A sua visão de trabalho é que não existe trabalho mais digno. Trabalho é digno. Valorize a pessoa. Pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, igualzinho a eu e você. Ocupações diferentes, sem problema nenhum, mas sem diferença de status para a gente. Nós tratamos com respeito os nossos chefes, claro, mas nós somos obrigados a fazer isso. Qualquer um faz isso, a não ser que queira perder o emprego. Mas tratar com respeito, considerando o outro como superior a nós mesmos, para pessoas que são taxadas como de menor status, isso é revolucionário. Isso é evidência de diferença. Visite membros da sua equipe em dias de hospital. Tem gente passando por hospitais, familiares. Dá um alô. Talvez você não possa estar lá presencialmente. Mas uma mensagem: estou orando com vocês. Estamos sofrendo com vocês. Estamos juntos. Conta comigo. Às vezes são coisas simples, mas que são possíveis de ser feitas. Organize grupo de suporte para pessoas em necessidades. Às vezes, a pessoa que está no seu time não está nem conseguindo trabalhar, dado a tanto problema que ele largou em casa. Às vezes tem pais hospitalizados. Chama outras pessoas da sua equipe e diz: cara, vamos aliviar fulano, vamos aliviar fulana. Ele está precisando de um dia a mais esse final de semana, para conseguir cuidar dos pais, para conseguir cuidar da família, para conseguir resolver esse problema. Essas são atitudes que não são naturais do ambiente de trabalho. Sabe por quê? Porque o ambiente de trabalho carece da visão que Cristo tem sobre quem eles são, sobre o trabalho que eles têm, sobre a missão que eles têm de vida. E é um ambiente fértil e oportuno para que vocês frutifiquem ali, para que vocês manifestem o que significa ser seguidor de Cristo de verdade. Porque crente religioso está cheio por aí. Gente que vai dizer: vai na minha igreja e o meu pastor vai resolver o teu problema. Se você fosse no culto, que bênção. Esse tipo de crente está cheio. Mas seguidores de Cristo que têm contato com a realidade vão lá onde as pessoas estão. Esse tipo de cristão, seguidor de Cristo, está em falta no mercado de trabalho. Excelente oportunidade para nós. Por fim, eu diria: inclua Cristo no seu vocabulário, no seu comportamento e no seu trabalho, e Deus vai dar oportunidades para vocês. Se você incluir Cristo Jesus no seu vocabulário, se você incluir Cristo Jesus no seu comportamento, o seu trabalho vai ser feito de maneira distinta. O Senhor vai dar nas suas mãos oportunidades de transformação. Deus vai trabalhar na vida de outras pessoas através do seu trabalho. Nós trabalhamos para isso. É para isso que nós somos chamados. Essa é a nossa missão. O Senhor deu um chamado para mim para estar aqui hoje e falar com vocês. Mas eu estou aqui para inspirar transformação na vida de vocês, para que vocês possam inspirar transformação lá fora. Que mais discípulos de Cristo sejam feitos, através de discípulos formados à maturidade aqui. Nós trabalhamos para a mesma missão e para o mesmo propósito. Mas é extremamente mais estratégico se nós conseguimos fazer isso, cada um no seu ambiente. Eu não vou conseguir chegar no seu ambiente de trabalho. Eu não vou conseguir visitar os seus colegas. Mas você vai. Deus quer usar a sua vida e o seu trabalho para trabalhar na vida de outras pessoas. Inclua Cristo
em tudo o que você faz. Mas lembra, seguir a Cristo é andar sem chão. A partir do momento que você colocar a sua vida nas mãos de Deus, você não sabe onde você vai parar. A partir do momento que você disser, eu sirvo a Deus antes de qualquer coisa, eu trabalho para o Senhor antes de qualquer coisa, você não sabe onde Deus vai te levar. A maioria de nós olha para a carreira profissional como algo que está à frente. Mas, eventualmente, é bom ver da perspectiva de quem olha para trás. De quem olha para trás e vê na sua própria história como Deus trabalha e como Deus trabalhou na vida dele. E como Deus usa a vida dele em lugares diferentes, propostas diferentes, para fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Por isso, para encerrar essa série de mensagens, eu gostaria que vocês ouvissem o testemunho do José Remígio. José Remígio está perto de fazer 80 anos. Ele olha para trás e ele observa a mão de Deus operando na vida dele. E tudo começa com o dia em que ele diz, eu quero servir o Senhor. E eu quero garantir para vocês, que se vocês tomarem a mesma decisão, vocês vão seguir por um caminho similar. Porque seguir-se Jesus é andar sem chão. Pode passar. Começa na minha infância, em que eu tenho o privilégio de crescer numa família cristã e com um impacto de vidas que frequentavam a nossa casa, pessoas realmente envolvidas com o ministério de várias formas. E eu, desde pequeno, quando aceitei a Cristo, eu tinha uma visão de que, de fato, eu tinha um chamado, uma vocação ministerial. Mas também sempre gostei de engenharia civil, gostava de construção, sempre também desde pequeno. E aí a coisa foi caminhando. Quando chegou no meu final do segundo grau, eu disse ao meu pai, ele disse, olha, eu vou para o seminário, não vou fazer engenharia, não. Já estava namorando a Ruth, que eu queria casar e tudo. Nesse momento de decisão, meu pai disse, a decisão é sua. Eu acabei decidindo, não, eu vou fazer engenharia civil, eu vou para o mercado de trabalho. E essa questão do ministério não vai ficar abandonada, mas eu acho que é o que eu tenho que fazer agora. E fui. Fiz engenharia e comecei a trabalhar em várias áreas. Também na igreja, envolvido com o trabalho de família, já casado, começando a ter minhas filhas. E nesse período, trabalhando numa grande empresa, já depois de passar por uma área de processamento de dados, ainda durante a faculdade, eu trabalhei numa grande empresa de engenharia no Rio de Janeiro, trabalhando em obras pesadas, viadutos. E eu era um engenheiro como outro qualquer, bem integrado no mercado de trabalho e com sucesso e com reconhecimento e um relacionamento bom, tanto tecnicamente quanto de pessoas. E um dia, na obra, conversando com o meu chefe, saiu alguma coisa em relação à igreja, etc. e tal. Parou, olhou para mim e disse assim, Braga, você é crente, né? Eu digo, eu sou, tal. Ele disse, mas você não é fanático, não, né? Aquilo foi uma punhalada e me mostrou que eu não fazia diferença onde eu estava. A minha preocupação era o meu trabalho, meus relacionamentos com as pessoas, e sucesso total, mas do que dizia respeito a ser sal e luz, zero à esquerda. E aí a coisa começou a mexer comigo de uma maneira muito intensa. Pouco tempo depois, eu indo com a minha esposa, minhas filhas já, por um casamento, parando no pior sinal ali, que não tinha jeito de eu parar. E aí, na hora que eu ia, veio um camarada bêbado, bateu na lateral do meu carro, rodou e caiu na frente do carro. E eu, pouco antes, vinha pensando assim, se melhorar, estraga. Tá tudo bem na minha vida. Olha, um carro novo, mulher, filhas, emprego, engenheiro reconhecido. Tá tudo bem na igreja. Tá tudo redondinho. Parece que Deus diz assim, tá tudo redondinho, você vai ver como é que vai ficar. Puf, o cara cai na minha frente. E ali naquele momento ele é atendido e eu ali pensando a minha cabeça a 1000 por hora, estava
tudo bem, agora está tudo uma lástima, eu não sei as consequências. Polícia para cá, para lá, etc. Aí daqui a pouco vem o guarda lá de dentro do hospital, pode ir embora, está tudo certo, resolvido. Aí eu saí, como que Deus falando comigo, tá vendo? Da mesma maneira que você acha que está tudo bem, vira um caos, eu conserto no momento seguinte também porque eu quero. Então, olha, você não tem controle nenhum na tua vida. Então, eu é que estou no comando da tua vida. Então, não fica achando que você é o rei da cocada preta. Você não é. Aquilo já foi um outro tipo de punhalada que eu recebi. Pouco tempo depois, meu pai falece, a gente resolvo sair da empresa que eu estava, formar uma empresa minha. Tudo bem agora, mais uma vez, tudo funcionando bem, empresa, família. Aí, de repente, aquele chamado lá de trás ressurge numa circunstância, num culto, na igreja de vocações, e mexe comigo. Vamos para o seminário. E eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo nisso. Eu ia ter que desativar a minha empresa, que realmente desativei, e continuei trabalhando ali como engenheiro autônomo, terminando o seminário. Aí acabei me tornando pastor auxiliar da igreja que eu era membro. E aí recebo um convite para coordenar uma maiores obras do Rio de Janeiro. Nesse momento, há coisas muito interessantes, porque eu acabo ficando com um escritório que era perto da igreja, com a autorização da direção da empresa de poder receber pessoas para gabinete pastoral na minha sala do escritório. E assim foi tocando durante um tempo. Então, novamente, se arruma tudo e continua funcionando bem. E aí, então, a coisa estava mais ou menos arrumada. Olha, o ministério, trabalhando como engenheiro, a família bem, tudo estabilizado. Eu dava aula no seminário. Um aluno conversando com um outro professor, falando sobre Ribeirão Preto, olharam para mim e disseram, olha, de repente, esse camarada aí pode ir para Ribeirão Preto. Eu ia dar qualquer resposta atravessada, mas dessas coisas que é Deus quem faz, eu disse, quem sabe se for vontade de Deus. Aí eu fiquei perturbado de ter falado isso. E naquela semana chega a carta convite para eu ir para Ribeirão Preto. E aí eu escrevo uma carta meticulosa, dizendo o seguinte, olha, eu aceito a convite para ir pregar aí. Desde que fique muito claro, a minha aceitação a esse convite, o fato de eu ir aí, não significa nem de longe que eu esteja considerando a possibilidade de aceitar o convite para ser pastor aí. Fui. E aquele fim de semana lá me impactou tremendamente. O que eu vi, o que eu senti, o que Deus me mostrou naquelas pessoas, naquela igreja carente em vários aspectos. Aí chegou no final da semana, eu fiz as minhas considerações racionais e lógicas e reuni a família e disse, não vamos. A minha resposta será não. A partir desse momento, eu não tive mais sossego. Chegou na sexta-feira, eu falei com aquele meu aluno, que era de Ribeirão, e que ele ia no final de semana, porque eu acabei não escrevendo, não consegui escrever que não ia. Aí chegou às vésperas deles receberem a carta 15 dias depois, eu digo para o rapaz, olha, avisa lá o pessoal de Ribeirão que a minha resposta é não, eu não vou. Voltei para casa, quem foi que disse que eu dormi sexta-feira? Não conseguia, de um lado para o outro, a Ruth dormindo, tranquila. Lá pelas tantas de madrugada eu levanto e vou ler a Bíblia. Aí pego lá em Lucas 12, parábola do servo fiel e tal. Quando eu leio aquele versículo que diz assim, mas aquele servo que sabe qual é a vontade do seu Senhor e não faz, ele foi a outra punhalada tremenda. E aquilo me derrubou completamente. Eu disse, esse cara sou eu. Eu estou sabendo qual é a vontade de Deus, eu não estou fazendo. Aí acordei a Ruth, choramos juntos e fomos para Ribeirão. Então, quer dizer, foram vários impactos na minha vida, desde a infância, depois na adolescência, mocidade, depois no trabalho como engenheiro, depois na família, como Deus mexendo comigo de várias formas. Parece que comigo a coisa só funciona na pancada, eu preciso tomar uma pancada para entender. Mas Deus é misericordioso, mesmo assim vai me sustentando. Então, esse período todo, ao longo do tempo, eu fui vendo que eu realmente... Outros já estavam trabalhando comigo, tinham sido meus alunos, seminaristas, pastores novos, e eu fui saindo de frente, passei a ser uma parte da equipe, não mais o líder da equipe, até que eu fui convidado, depois de um tempo que eu já não estava à frente da equipe pastoral, para vir para Campinas, e aí eu acabei voltando para o mercado de trabalho. A gente criou também uma associação chamada Associação Basileia
sentido de reino, para reunir acervos que a gente tinha de início do Evangelho no Brasil e também a produção de reedição de livros e edição de outros livros, sempre visando a história ou então alguma coisa relativa ao reino de Deus. Não deixei totalmente o ministério porque a gente não deixa. Hoje eu dirijo um discipulado, participo de uma coinonia, tenho já dei aulas de vários assuntos na escola bíblica. Então, mas considerando que eu já estou chegando nos 80, 79 daqui a 2 meses, então eu já tenho que baixar o ritmo nesse sentido. Mas uma coisa que eu percebi na minha caminhada é que a gente não deve, vamos dizer assim, estranhar grandes guinadas na nossa vida. Isso não significa renunciar a algo que é irrenunciável. Não, é porque Deus tem algo lá na frente muito melhor. Se eu for pensar, quando eu estava lá atrás, no meu começo, com tudo arrumado, eu digo, não podia ser melhor do que aquilo que eu estava. E, no entanto, quando eu chego em Ribeirão, depois de todas essas peripécias que eu tive ao longo do tempo, eu digo, puxa vida, não houve período melhor na minha vida do que em Ribeirão, em que eu tive necessidades financeiras, inclusive. As guinadas, as viradas que Deus dá na vida da gente não imagina o quanto de benefício a gente vai ter mais adiante. Então, não se assustem com grandes guinadas, desde que você sinta que realmente isso veio de Deus. De repente, ele dá um empurrão e diz assim, não é por aqui, é por ali. O que eu diria é o seguinte, fiquem tranquilos, em paz. Agora, podem esperar grandes aventuras e grandes emoções, porque a vida com Deus é uma vida com bastantes emoções. O que eu gosto na história de José Remígio é que ele foi chamado como um engenheiro, ele trabalha como um engenheiro que era pastor. No período que ele vai para Ribeirão Preto, eu não consegui incluir essa parte no testemunho dele, mas quem o sustenta em Ribeirão Preto era a empresa dele, ele se torna um pastor que era engenheiro. Depois ele larga tudo, fica exclusivamente como pastor, e agora, mais tarde na vida, ele está trabalhando como empresário. E em todos os lugares, em todos os ambientes, ele entendeu que aquilo era um chamado de Deus para a vida dele. Até o nome que ele dá para a própria empresa que tem, pela associação que tem, Basileia, representa essa convicção. Mas é aquilo que ele fala, não tem como prever essas viradas que Deus vai dar. Não tem como saber o que Deus vai fazer. É como se nós estivéssemos andando em um caminho à noite escuro de carro, numa estrada de terra, onde o farol do seu carro consegue iluminar os próximos metros, mas você não sabe o que vem na próxima curva. Quando você colocar a sua vida nas mãos de Deus, vai ser mais ou menos isso que você vai ver acontecer. O Senhor vai abrir caminhos, portas, oportunidades, e vai usar a sua vida para ser sal e luz onde Ele colocar você. Se Ele chamar você para o seu ambiente de trabalho, saiba que ali Ele quer usar você. Quando você olhar para frente para a sua carreira, quando você olhar para frente para os seus planos, lembra da história de quem olhou para trás e disse, o que Deus fez na minha vida foi muito melhor do que eu achava que poderia ter sido. Ele passou dificuldades financeiras, passou por momentos difíceis da vida. Mas Deus o usou em todos os lugares. E quando nós temos consciência de que Deus está no controle, que nós não somos o rei da cocada preta, que Ele arruma e desarruma quando Ele quer, e nós vivemos em paz com isso, o Senhor vai trabalhar poderosamente através das nossas vidas. Para terminar essa série de mensagens, eu gostaria de simplesmente relembrar o que nós vimos até aqui. Se o seu trabalho não for adoração, ele vai se tornar idolatria. Cuide do seu coração. Se o seu trabalho não for sua vocação divina para a sua vida, ele vai ser a sua carreira. Se o seu trabalho não for a missão de Deus para você, ele vai tornar o propósito da sua vida e vai consumir você. E se o seu trabalho não for para inspirar transformação, você vai ser alguém que vai absorver o mercado,
ao invés de impactar onde você está, isso vai se tornar a sua vida, o teu ídolo, a tua carreira, o teu propósito. O trabalho vai ser quem você é, que é o que a gente vê aí fora. Lembra, você foi chamado para uma missão de inspirar transformação onde você está. Vamos orar?